A gente vai continuar falando de campanha municipal, tá longe, mas no Rio Grande do Sul já se discute bastante. Por quê? Porque começou um debate sobre se a eleição deve ser feita em outubro ou novembro, por causa da tragédia climática. Pois bem, hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou ao Live CNN e ele disse que é necessário um debate sobre as eleições municipais do estado, que são programadas para outubro. Vamos ver o que ele falou. Infelizmente, um processo eleitoral, às vezes, não contribui com o melhor ambiente para esse processo de reconstrução, né, que o Estado vai estar vivenciando. Mas, eu insisto aqui com muito cuidado, essa discussão eu acho que ainda não é o momento, ela vai acontecer logo mais em algumas semanas, também não vai poder tardar muito, porque vivemos uma democracia, o voto é importante, a decisão do voto, pelo voto popular é fundamental sobre os seus governantes. Vamos ter que entender melhor daqui a algumas semanas qual é o estágio e o momento que a gente vai estar vivenciando para poder ter o momento eleitoral com a oportunidade da soberania popular expressar aí os desejos sobre o seu destino. Não estou defendendo a postergação da eleição, que não quer dizer que não signifique que o debate não seja necessário nesse momento. Bem tucano, né, em cima do muro. Eu conversei agora há pouco com o governador Eduardo Leite, que ele me disse: não defendo o adiamento, mas entendo que o debate a respeito será necessário logo mais. Ainda é precipitado, ou seja, ele está na mesma linha que o presidente Lula, porque Lula tem adotado cautela também com a possibilidade de um adiamento das eleições municipais deste ano no Rio Grande do Sul. O debate começou a ser feito neste final de semana e tem o apoio de alguns dirigentes de oposição. A Jussara Soares trouxe informação de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, que é favorável a um adiamento. Pois bem, em entrevista à CNN Brasil, o governador disse o que vocês acabaram de ouvir, que há razões, mas ainda é precipitado. Já em conversas reservadas no Palácio do Planalto, Lula tem afirmado que agora é o momento de recuperar o Rio Grande do Sul e que uma discussão sobre eleição deve ficar para um segundo momento. No Congresso Nacional, o mesmo receio me foi apontado por líderes partidários. A avaliação é de que um adiamento deve ser um debate que deve ser feito de uma maneira um pouco mais madura, a depender da recuperação do Rio Grande do Sul. Para que ocorra um adiamento das eleições municipais de outubro no Rio Grande do Sul, é necessária uma mudança constitucional. É como aconteceu durante a pandemia do coronavírus. É uma emenda que precisa ser aprovada por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que tem uma tramitação longa, ou seja, um adiamento só acontece se o Congresso Nacional assim o quiser. A ideia é que o tema seja abordado, inclusive, nas reuniões dos colégios de líderes, marcadas para essa terça-feira, mas só uma abordagem muito superficial, sem uma decisão. No Palácio do Planalto, assessores do governo ressaltam que é necessário haver um consenso entre esquerda e direita no estado gaúcho para uma tramitação de adiamento do Congresso Nacional. Ou seja, não adianta ser no laço, ou seja, ser a fórceps. É necessário que os candidatos de direita e esquerda concordem para que seja levado a uma discussão no Congresso Nacional, Tânia Falcão. Vamos ver, amanhã eles voltam para cá, os congressistas têm uma reunião de líderes já prevista, como toda semana, entre os líderes da Câmara dos Deputados e esse assunto pode entrar na pauta. Até agora estão todos silentes, né? Tem outras agendas a serem discutidas. Meninas, vem cá, Larissa, Luísa e Juliana, até porque, como muito bem lembrou Larissa, essa semana Brasília vai estar lotada de prefeitos e cada prefeito pretende se reunir com suas respectivas bancadas, pretende conversar com as lideranças partidárias. Então, a cabeça dos parlamentares, Larissa, para explicar para as pessoas o que é esse movimento da Marcha dos Prefeitos, vai estar muito voltada, principalmente em ano de eleição, para atender a demanda desses prefeitos, para ouvi-los, né? Essa coisa de Rio Grande do Sul, eleição no Rio Grande do Sul, é claro, o atendimento, a tragédia, a urgência sim, mas eleição no Rio Grande do Sul, não vejo muito espaço desse assunto progredir para algo sério, né? Para se concretizar na aprovação de alguma proposta pelo Congresso Nacional, pelo menos não agora. Antes de responder o que você perguntou, Tainá, é só um detalhe, falando em Marcha dos Prefeitos, confirmou há pouco o Palácio do Planalto que o presidente Lula acompanha amanhã a abertura de forma oficial dessa Marcha dos Prefeitos e que isso está gerando muito burburinho do que Lula pode anunciar, porque duvidam-se
Duvida-se lá entre os prefeitos com quem eu conversei de que Lula de fato vai chegar, ser cobrado e não vai ter nada para anunciar. Então há uma expectativa também. Agora, falando dessa questão do adiamento das eleições, o que eu senti, e essa palavra me foi repassada hoje, que o Congresso ainda está apático ao tema, que ainda não entendeu tanto se de fato precisa ou não. A gente vê alguns líderes falando, o próprio presidente da República, o governador, mas o Congresso, os parlamentares como um todo, ainda não viram tanta necessidade de se aprofundar nesse assunto. E aí tem um detalhe sobre a tramitação. Vocês destacaram que em 2020, durante a pandemia, se adiou em 45 dias o pleito das prefeituras, né, as eleições municipais, esperando uma queda nos casos de Covid. Eu estava pegando a tramitação de 2020, quando foi apresentada a proposta da PEC para adiar em 2020 foi no dia 19 de maio, hoje é 20 de maio. Então esse ano seria ainda mais corrido fazer isso. Há tempo? Há, mas esse tempo não é tanto assim. Por isso, apesar dessa apatia ou desse entendimento, vamos esperar um pouco, precisa de fato decidir se eles vão trabalhar ou não para esse adiamento, pelo menos até o fim deste mês. Porque é uma logística das urnas eletrônicas, é uma logística dos prazos. E a Luísa Martins foi conversar com alguns integrantes da Justiça Eleitoral para entender se a Justiça Eleitoral está preparada ou não para um adiamento. Pois é, Uribe. Na avaliação das fontes do Tribunal Superior Eleitoral com quem eu conversei, eles dizem o seguinte: nós estamos preparados para fazer a eleição em outubro, já que isso está previsto, como você mesmo falou, na Constituição, que o primeiro turno da eleição é sempre no primeiro domingo de outubro. Então, se adiar, nós vamos estar preparados da mesma forma. Tem havido aí uma questão que as urnas eletrônicas, a maior parte das urnas que estava no depósito de Porto Alegre, ela já havia sido substituída. Então, eram urnas que já iriam para o descarte. Só que esse descarte demorou um pouco e elas ainda estão lá. Então, por sorte, 10 mil das 15 mil urnas que estão ainda nos depósitos de Porto Alegre já não seriam utilizadas nas eleições desse ano. É claro que a real dimensão desse dano só vai ser apurada quando os integrantes da Justiça Eleitoral puderem voltar ao prédio, ver quantas urnas mesmo foram danificadas. Existe uma expectativa de que elas estivessem num andar mais alto, né, num segundo andar, então que não teriam sido atingidas, mas isso realmente vai ficar para um momento posterior. Isso, a questão da PEC, no ano de 2020, como a gente tinha falado, houve uma atuação muito forte do presidente do TSE na época, que hoje é o presidente do Supremo, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, para articular com o Congresso a aprovação dessa emenda, né? Isso a gente ainda não tem visto essa movimentação no TSE atual, seja do ministro Alexandre de Moraes, que está concluindo o mandato à frente ao TSE, seja da ministra Carmen Lúcia, que assume aí nas próximas semanas. Ô, Ju, vamos comentar junto também esse assunto, porque quando o Eduardo Leite trouxe essa proposta, ele mesmo com muita cautela, vale a gente dizer, foi a palavra bem adotada tucano. por ele, né? Pode ser, a gente pode discutir em algum momento. Eu senti que é para jogar no ar, né? Para ver se cola aqui em Brasília. Por enquanto não colou, Juliana Lopes, porque neste momento a gente tem visto, né? É uma segunda etapa, talvez a gente já possa chamar assim, de movimento de ajuda do governo federal ao governo do estado, fazendo esse mapeamento para onde vai essa ajuda, de quanto será, quem que está precisando, né? É um momento de organizar mesmo a situação do Rio Grande do Sul para fazer a ajuda chegar. Ninguém está pensando em eleição agora. Agora, ele tem um ponto. Em algum momento, depois desse período de organização, de mapeamento dos estragos, da dimensão do pós-tragédia, vão precisar falar sobre isso para ver se as cidades têm condições ou não de andar com eleições municipais. E é um momento muito difícil agora, Tainá. Eu tenho conversado com alguns vereadores, né? A Câmara de Vereadores, a gente lembra, representa ali o que quer o prefeito, as medidas que precisam ser votadas com urgência. E o que eles me dizem em quase todas as cidades? Olha, não tem sistema, as câmaras estão fechadas, não tem o que se discutir nesse momento e não tem nem como a gente fiscalizar as ações dos prefeitos. Então, acredito que nesse momento realmente não haja ali um espaço para se discutir uma troca desses prefeitos nesse momento, né? Preciso entender
quais ações vão ser aplicadas realmente, o que vai ser a longo prazo, o que vai sair do caixa ali do governo local, das prefeituras. Isso é uma discussão que vai se alongar, não é algo que se resolve nesse momento. Isso influencia diretamente nas eleições municipais, porque pensando aí na situação de algumas cidades, a gente estava conversando nesse fim de semana, por exemplo, com o prefeito de Mussum, é uma cidade que foi completamente destruída pelas águas, mais da metade da cidade vai precisar ser realocada, os bairros vão ter que mudar de lugar porque não tem condição mais de ficar ali numa situação de alagamento. Então, olha só o tamanho desse prejuízo que vai arcar o próximo prefeito se essas eleições de fato acontecerem nesse momento ou se forem num outro momento. Então, é um momento realmente de rearranjo para entender o que vai acontecer com a política local do Rio Grande do Sul. Então, imagino que não seja uma discussão que seja realmente, que tenha um espaço para ser colocado agora, mais para frente, até com um engajamento maior do Congresso Nacional, que não está se voltando para isso. Mas é uma situação que é preciso entender que algumas medidas que vão ser aplicadas agora vão cair na conta dos próximos prefeitos. E isso é um ponto completo de atenção nesse momento. E aí é olhar caso a caso, né? Dependendo da recuperação desses municípios, eles têm condições ou não de fazer essa eleição municipal e aí adia ou não. Em um mês aí pode ajudar em alguns municípios, mas na grande maioria acaba sendo mais do mesmo. Obrigado ao nosso time de análise.